Luísa de Jesus e José Joaquim. Luísa de Jesus, 1748-1772, século XVIII, foi a última mulher condenada à morte em Portugal no ano de 1772. Tinha 23 anos, era natural de Penacova e casada. Terá sido responsável pelo homicídio de 28 a 34 crianças que ia buscar à Casa da Roda de Coimbra. Levava os bebés enjeitados para cuidar deles e acabava por lhes tirar a vida. A Casa da Roda eram as famílias que não tinham possibilidades ou que não queriam ver-se livres das crianças, deixavam os bebés, as crianças. Nunca se viu um monstro de coração tão perverso e corrompido, disseram os juízes, que dela fizeram a última mulher a morrer na forca em Portugal. José Joaquim, que terá nascido entre o ano 1790 e o ano 1800, não se sabe bem, entre esses 10 anos, e que faleceu em 1846, de alcunha José Grande, foi o último homem condenado à morte em Portugal. A execução por enforcamento decorreu em Lagos, no Algarve, no ano de 1846. José Joaquim foi executado por ter violado, roubado e assassinado, no verão de 1833, a criada do seu padrinho de casamento. Pouco depois da execução de José Joaquim, em pleno reinado de Dom Luís, no dia 1 de julho de 1867, já no século XIX, era abolida a pena de morte para crimes civis. Atenção que o Código de Justiça Militar só a aboliu completamente em 1976. Portanto, até ao século XX, militarmente, ainda se podia ser morto em Portugal. Com este gesto, Portugal tornou-se o primeiro Estado soberano moderno da Europa a abolir a pena de morte. Em 2017, comemoramos orgulhosamente os 150 anos da abolição da pena de morte no nosso país. O grande Victor Hugo, escritor francês, arrebatado em carta dirigida, na altura, a Eduardo Coelho, diretor do Diário de Notícias, manifestava, passo a ler: Portugal acaba de abolir a pena de morte. Acompanhar este progresso é dar o grande passo da civilização. Desde hoje, Portugal é a cabeça da Europa. Vós, portugueses, não haveis cessado de ser navegantes intrépidos. Outrora íeis à frente no oceano. Hoje ides à frente na verdade. Proclamar princípios é ainda mais belo do que descobrir mundos. Tendo-se provado os crimes cometidos por Luísa de Jesus e José Joaquim, estes mereciam ser penalizados pelo que fizeram. Não mereceram, porém, a meu ver, a perda da vida. Tinham direito a viver, independentemente do que tivessem feito. Eles e todos os que antes deles em Portugal ou em qualquer lugar do mundo, no passado, no presente ou no futuro, tenham sofrido ou venham a sofrer tamanho castigo. A pena de morte é degradante, é cruel, é desumana. Em qualquer circunstância, independentemente do arguido, do crime, da culpa ou inocência, ou do método de execução. Além disso, não há provas de que a pena de morte, cumprindo o efeito dissuasor, seja mais eficaz na redução do crime do que a pena de prisão. Como se não bastasse, é irreversível e os erros acontecem. A execução é um castigo definitivo e irrevogável. Haverá sempre algum risco de executar uma pessoa inocente. Desde 1973, por exemplo, 150 presos norte-americanos enviados para o corredor da morte foram posteriormente exonerados. Outros foram executados apesar de existirem sérias dúvidas sobre se eram ou não culpados. Avisa a Amnistia Internacional. A mesma organização alerta para o facto da pena de morte não ser uma solução para a violência, mas sim um sintoma dessa cultura de violência. Passo a ler. É muitas vezes usada em sistemas judiciais distorcidos. Alguns dos países que executam mais pessoas possuem sistemas legais profundamente injustos. Os 3 países que aplicam a execução mais vezes, China, Irão
e a Arábia Saudita emitiram sentenças de morte na sequência de julgamentos injustos. Muitas sentenças de morte são emitidas depois de confissões, entre aspas, obtidas debaixo de tortura. É discriminatória. Há uma probabilidade de ser condenada à morte se for pobre ou pertencer a uma minoria racial, étnica ou religiosa, devido à discriminação persistente no sistema judicial. Do mesmo modo, grupos pobres e marginalizados têm menos acesso aos recursos legais de que precisam para se defender. É usada como ferramenta política. As autoridades em alguns países, como o Irão e a Arábia Saudita, usam a pena de morte para punir os seus opositores políticos. Ainda assim, não é raro ouvir na rua e nas redes sociais gente exaltada, arrogando-se de justiceiros, propondo-se fazer de carniceiros. Ele queria era o pescoço cortado, fazia-lhe o mesmo que ela fez, cadeira elétrica era pouco, matava-os a todos. Gente que não sabe o que diz. Gratidão, fique bem, até à próxima.